Amém? Pastor. Ele vai se apresentar aqui, de onde ele veio, como é que ele está, de onde vem. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Que coisa linda, viu? O corpo de Cristo é... Porque a gente é bonito. Vou citar assim, fazer uma analogia aqui rápida. Antes, eu vou me apresentar, viu? Isso é a introdução para me apresentar. A minha esposa... Fica de pé, amor. Só um pouquinho. Um minutinho só. Ela é muito linda. Ela é uma modelo, né? Trabalha com moda, é modelo. A Andréa Chiane, a missionária Andréa Chiane, minha esposa. Meu nome é Pastor Isaías. Por que eu falei dela? Porque eu só sou bonito por causa dela. Porque eu sou feio. Então, assim, Cristo em nós é a esperança da glória. A beleza que há em nós é Cristo. Martinho Lutero disse. O bom que há em nós é Cristo. E o mal somos nós mesmos. Então, o feio somos nós. Cristo é que é o bonito. Então, Cristo, em todos nós, nos tornam todos bonitos. Então, eu sou tão bonito como a minha esposa, porque eu tenho Cristo. Amém? Amém, queridos? A igreja se torna bonita por causa do marido dela, Cristo. A beleza da santidade de Cristo nos torna bonitos. Nós somos como a lua. Cristo é o sol. A lua precisa da luz do sol. O sol reflete o seu calor e a sua luz, a sua energia na lua. Então, a igreja é como se fosse a lua. Ela precisa, ela necessita de Cristo. Amém? Meu nome é pastor, ou Isaías, né? Se vocês quiserem me chamar assim também não faz diferença nenhuma, porque não muda nada. Pastor é aquilo que Deus me chamou para ser. Mas Isaías é o que eu sou. É o nome que ele deu à minha mãe. Eu sou conhecido em vários lugares ou em ministérios que eu passei como ISDO, que é a sigla do meu nome inteiro, Isaías Dantas de Oliveira. Na época da minha adolescência, ou pré-adolescência ainda, na idade do meu filho, 12 anos, dos 10 aos 12, que eu arrisquei praticar skate e bike cross, né? Bike. E fazia algumas atividades, futebol de salão também, futsal. Então, eu tinha essa sigla, que era o meu nome, por causa que uns colegas de escola colocaram. O meu irmão se chama Isaac, então ele era o Ido, Isaac Dantas de Oliveira, e eu, Isaías, com Z, Isdo, Isaías Dantas de Oliveira. Amém? Na internet, se você quiser me achar lá no Instagram, é Isdo12. Né? Porque eu nasci no mês 12, a minha esposa também. Eu sou 20 de dezembro, ela é 31, nós somos o casal 12. Tem muito a ver com o apostólico, né? Eu fui da igreja Renascer em Cristo também, do apóstolo Estevão Hernandes, da Bispa Sônia, durante 14 anos. Saí de lá presbítero e Deus me ordenou pastor no ministério que hoje ele me deu, né, me confiou, que é a Resposta Church. Né? Para quem não sabe, church em inglês é igreja. A resposta porque é com A maiúsculo, porque Cristo é a resposta de amor de Deus à humanidade. A Bíblia é a resposta de Deus para todos nós. Amém? Então Deus falou isso comigo em 2013, lançou essa visão. Nós estamos implantando esse tempo todinho lá no aeroporto. E basicamente a igreja é eu, minha esposa e meu filho. Mas nós temos ministrado pessoas acompanhadas. Durante a pandemia, algumas pessoas foram embora. Algumas porque não quiseram ter compromisso com a seriedade do evangelho, né? E com a consistência que ele dá a nós e exige de nós, que é a santidade, que é a mortificação da nossa carne todos os dias, né? E o não ser relativo no mundo relativo, né? Ser influenciador e não influenciado. E é basicamente a palavra que eu vou falar nessa noite. Sal da terra, mas falar a influência. Você precisa ser um influenciador de Jesus. Nós estamos numa geração hoje de influenciadores, não é assim? A nossa geração, a minha geração lá, eu tenho 43 anos, lá atrás, no início da minha infância, nem existia internet livre assim, aberta, né? A gente mal tinha acesso a computadores, era mais empresas e etc. Mas aí eu vim vivendo esses processos, até hoje a era digital. E é uma geração influenciadora. Deus nos chamou para influenciar esse mundo. Quando ele diz ide, a palavra lá, o verbo no grego não é ide, é indo. É você já aceitando a Jesus e já praticando. Entendeu?
indo por todo mundo e pregando o evangelho. Porque Deus, ele não confiou só para, o pastor Isdo estudou teologia, tal, tem um vasto conhecimento. Não, ele chamou também o neófito, aquele que está começando. Quando eu vi o nosso amigo aqui pregando, e ele estava um pouco nervoso, eu me lembrei de quando eu comecei. E eu me lembrei também de um grande avivalista do passado que dizia: todas as vezes que eu subo no púlpito, me dá uma frieza na barriga. Essa frieza está aqui em mim, viu? Eu prego há anos. Todas as vezes que eu subo aqui, eu fico com um frio na barriga, eu fico com o maior medo. Mas existe uma coisa chamada Espírito Santo, unção de Deus, glória de Cristo. Tá vendo? Nada é meu, tá vendo? Aí eu começo a ficar legal, começo a ficar bem, eu nem sinto mais, parece até que vocês não estão aí. E eu fico bem, eu começo a desenvolver, porque não é de mim, não é por minha causa, não é nada disso. Tudo tem a ver com Ele. Amém, queridos? Então fiquem à vontade, sabe? Não fiquem com medo de mim não, porque assim, apesar de eu ser um pesquisador, né, da teologia, do conhecimento, mas também da revelação, né, eu gosto de falar assim, uma frase que eu carrego comigo é: o conhecimento, por si só, sem a revelação, traz morte. Mas a revelação, sem o conhecimento, traz alienação. As duas coisas precisam andar juntas. A revelação é aquilo que Cristo é para você, é aquilo que Cristo faz na sua vida. Agora, o conhecimento é a busca de entender o porquê que essas coisas aconteceram. Amém? Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão comigo? Amém? Então, eu tenho alguma caminhada já no Evangelho. Conheço o Luiz Fernando quase que desde... Não vi ele nascer não, mas quase. Conheço o pai dele, pastor Neemias, a mãe dele, a Neide. São amigos de infância das minhas irmãs mais velhas, né? Ele conhece toda a minha família. E um dia o vento soprou, eu vim colocar crédito ali no meu cartão, comecei a conversar com ele na academia dele, que é ali do lado, no terminal. E a gente trocou informações, Instagram, etc., de novo, né? E aí dias depois surgiu esse convite. O que eu estou fazendo aqui nessa noite é um propósito de Deus. A minha igreja ainda está em plantação e eu questionei Deus o ano passado, em dezembro, numa vigília que eu estava nela ontem. Estou talvez com a face um pouco cansada. Foram algumas atribulações que aconteceram essa semana na infraestrutura da minha casa. Deixou eu e minha esposa bem cansado. Alguns dias a gente ficou sem dormir, principalmente esses dias de chuva. Não tem a ver com teto não, tem a ver com fossa. Viu? Aí um problema sério. Aí assim, mas glória a Deus. Aí fomos ontem para uma vigília, então eu estava até 3:30 da manhã, ontem numa vigília, ministrando lá, a palavra de Deus. Mas, como a Bíblia diz que nós somos como a águia, né? Que se renova, eu vim aqui para trazer fogo do céu e a glória de Cristo para você. Na verdade, eu quero fazer uma oração com você, porque eu quero pedir que Deus aumente ainda mais a intensidade da glória que já está aqui. Vocês querem isso? Vocês querem sair daqui transbordando? Vocês querem entender o propósito do sal e que cada um de vocês são sal e eu também? Amém? Feche os teus olhos agora, querido. Em nome de Jesus. Coloca o teu coração diante do Senhor. Sabe, apresenta assim, derrama no altar dele. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor, o Senhor aumente a intensidade ainda mais da tua glória, Senhor, porque nós já sentimos a presença da tua glória, Pai, aqui no louvor, em cada testemunho, na música cantada pela adolescente aqui, pela palavra do amado, Senhor. Eu fui edificado, Senhor. Oh, meu Deus, por tudo que já aconteceu aqui, pelo pessoal da Cristolândia, Deus. Oh, Senhor, o amor que eles exalam, o amor transformador e regenerador de Cristo para nós. Deus, obrigado por isso, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, aumenta ainda mais a intensidade da tua presença, porque a tua presença já está dentro de nós com o Espírito Santo. Nós juntos formamos uma grande presença, mas eu quero que o Senhor aumente essa intensidade, Senhor, ao nível de que o limite seja o céu. Em nome de Jesus, que essa palavra que é tua, Senhor, que saiu do teu altar, do teu coração ao meu, eu quero que o coração de cada um, Senhor, aqui seja alinhado ao teu caráter, alinha o teu caráter ao caráter de cada um aqui, Senhor. O coração de cada um esteja como terreno fértil para receber a tua palavra. Senhor, que as mentes e os corações sejam levadas hoje cativa à obediência a Jesus Cristo.
que todo altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus seja anulado, todas as fortalezas, sofismas, todo o engano da mente, Pai. Seja todo desvio de mente, Senhor, preocupações com o dia de amanhã, com a conta que pagou hoje, que vai pagar amanhã, ou com o pensamento do que vai fazer amanhã, do que vai fazer depois do culto, seja anulado aqui, que o governo do Espírito Santo de Deus tome os corações, em nome de Jesus, tenha o controle, Senhor, desta reunião, em nome de Jesus, e de tudo que o Senhor fizer, nós te daremos a honra, a glória e o louvor, para todo sempre, amém. Lucas capítulo 14 e versículo 34, que é o tema que estava lá no card, né, no post da internet, e que o Luizinho passou para mim. E eu orei ao Senhor. E o subtema, o tema é sal da terra, né? O subtema, fui eu que criei, viu, queridos? Mas não fiquem chateados, não. É o sub, né? O de vocês é o tema. Amém? Então, estou aqui para servir, para ser servo. O meu propósito de estar aqui nessa noite, concluindo aquela fala, é que o ano passado, 2021, dezembro, numa vigília, Deus falou assim comigo: por que a tua igreja ainda não cresceu? A resposta. Porque eu estava falando, Senhor, o Senhor não chamou, por que não está acontecendo? Ele falou assim, porque quando Davi foi ungido rei, nem ele mesmo sabia, nem a família. Ninguém foi informado, não tem isso na Bíblia. Eles não sabiam para o que é que ele estava sendo ordenado. Porque era segredo, se Saul soubesse, mataria não só a família dele, como o próprio profeta Samuel. Deus fala que foi consagrar ao Senhor. Aí, algo ao Senhor, uma oferta ao Senhor. Mas lá ele foi consagrado diante dos irmãos dele. Alguma coisa, porque quando um profeta, no nível de Samuel, ia consagrar alguém, saía para uma cidade pequena, Belém, tinha que ser algo importante, nem que fosse o próximo sacerdote, ou um próximo profeta. E como ele era o 8º da família, ele foi ordenado. Mas ele não assumiu o reino assim, automático. E aí, depois que ele está um tempo, o pai dele manda ele levar uma merendinha para os irmãos na guerra. E essa merenda é pão e vinho. Era costume dos judeus. Porque os caras estavam na guerra, eles precisavam ser alimentados e o vinho para alegrar eles. Para ter vitalidade. E eles estavam sendo desafiados por 40 dias por um gigante. Estava sendo estabelecido um propósito ali. Pão significa conhecimento. E vinho é revelação. Você já percebeu que o apóstolo Paulo fala, e acabando de haver ceado, a ceia é o pão. Tomou o cálice é a revelação. Porque nós somos santificados ou purificados e redimidos pelo quê? Pelo pão? Não, pelo sangue. Ou não é? Amém? Então o sangue é a aliança. Aí ele fala, esta é a aliança, né? Que Deus está fazendo conosco. Essa é a graça, é a revelação. O conhecimento é a lei. Amém? Paulo considerou a lei como esterco. Sabe o que quer dizer esterco? É lixo orgânico, adubo. Ele não desprezou a lei, né? É o que ele fez. Ele apenas anulou ela, colocou ela na terra para que a árvore que se chama graça gere frutos. Paulo também disse que a lei ela é um aio, ela é uma mesa. A graça é toda a maravilha que está em cima da mesa. Aí tem um véu, né? Quando o visitante chegava, as pessoas... Aí a comida da graça. Amém? E foi isso que Deus falou assim como Davi levou alimento para os irmãos na guerra, você vai passar o ano de 2022 sendo convidado para conferências, congressos, tudo. E já aconteceu, eu já preguei em alguns congressos no carnaval, no primeiro dia. Nos outros dias eu preguei num acampamento de uma igreja batista. Agora estou sendo convidado para vocês, sou convidado sempre para a Vigília Cairós. Teve outros eventos, me falha a memória agora, mas eu já fui. E já começou em dezembro. Deus não esperou nem virar o ano, já começou lá. Em dezembro já fui surgindo os convites. Também fui chamado para ser o professor de teologia da igreja que me ordenou, né? Eles me enviaram para fora lá. Eles me ordenaram, mas eles sabiam que Deus queria algo para mim. Eu não fiquei, só sou ligado espiritualmente a eles. E eu treino hoje os diáconos deles. Estou formando o corpo de diácono da igreja Efatá, lá no Benedito Bentes. Então, são várias coisas. Ou seja, Deus me chamou para doar. O que é que Davi fez? Ele não já estava ungido. O cara podia se sentir, né, dizer, como assim que eu vou levar quentinha para os meus irmãos? Eu fui ungido a alguma coisa aqui. Não, ele largou tudo que ele estava fazendo lá. Pegou as ovelhas dele, colocou na mão de outra pessoa e foi servir os irmãos.
Sabe o que aconteceu? Ele ganhou notoriedade, porque lá, por jesuicidência, tinha um gigante afrontando, ele foi lá e venceu, e você já conhece a história, né? Amém? É isso que eu vim fazer hoje, dividir o pão e o vinho com vocês. Vocês estão dispostos a receber? Amém? O que é que diz aqui 14:34? É bem pequenininho. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Esse é o texto base. Existe um contexto aqui. Daqui a pouco a gente vai acompanhando o contexto para a gente entender. Nós estamos vivenciando um tempo e uma geração diferente de tudo que se tem notícia em outras gerações. Alguns de vocês são muito novos, eu sei o que aconteceu nas outras gerações. Não é nada comparável a essa geração. A coisa endoidou de vez. O carro, assim, pegaram as cargas e colocaram na frente dos burros. Os valores estão invertidos. A minha geração começou a experimentar o início disso, o nascedouro dessa inversão de valores. A coisa está tão séria que aborto hoje se tornou uma coisa normal. A geração de hoje, ela está preocupada em não mais observar os valores pré-estabelecidos por Deus, pelos pais ou a família, certo? E pela sociedade, nos princípios e valores, os valores morais e os princípios eternos, os princípios espirituais. Amém? Isso é muito sério, porque eu quero trazer uma revelação de Deus para você aqui, da palavra de Deus e que o Espírito Santo me deu num acampamento quando eu fui ministrar. O Espírito Santo falou assim para mim, e toda vez que o Espírito Santo fala comigo, ele diz assim, vá pesquisar. Ele revela, mas ele manda eu ir buscar o conhecimento. Para o quê? Para consubstanciar. Deus é tão humilde que ele não se preocupa de que você vá pesquisar se aquilo foi Deus mesmo e se aquilo tem fundamento. E eu sempre acho, por jesuicidência, nos YouTube, outros pregadores pregando a mesma coisa. Quando uma revelação é exclusiva, desconfie, é heresia. Mas quando uma revelação atinge diversas pessoas, e no nível de Luciano Subirá, né? E aí vai, Augusto Nicodemos e outros, Alessandro Vilas Boas, né? Quando vai nesse Pastor Lipão da Onda Dura, Pastor Gustavo Paiva de Brasília, você começa, Silas Malafaia, você começa, peraí, então, isso é de Deus. Então, queridos, princípio só existe um, é o amor. O fruto do Espírito, o fruto, não existe os frutos, é o fruto. Porque no original grego está assim, o fruto do Espírito é o amor. Aí vamos lá, 2 pontos, alegria, paz, aqueles 8 comos estão dentro do amor. O princípio é o amor. Quais são os valores do amor? Os valores do princípio? Os outros. Paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Amém? Princípio é o fruto do Espírito. Os valores são as subdivisões dele. Então tudo está na mesma coisa. Então quando o Espírito Santo está em você, ele coloca os princípios do reino. Ser sal é ter princípios. E esse princípio tem valores. Ou seja, esse princípio tem valor. Quando o sal é bem utilizado, ele tem valor. No passado, a utilização do sal era da seguinte forma, 5 coisas, certo? Mas eu quero, antes de falar sobre essas 5 coisas, eu abranger os problemas dessa geração nossa. Essa geração nossa, ela está doente. Ela está literalmente, o ser humano deixou de ser humano. O aborto, por exemplo. Eu não quero que alguém agrida alguém com bullying, ou que toque em alguém, ou que use arma e fira alguém e mata e tal. Vira uma confusão e começa todo mundo a divulgar e todo mundo... A gente não quer que as pessoas morram nas enchentes, nas coisas. Aí começa, hashtag eu amo cidade tal, que sofreu aquilo ali. Mas a gente quer matar um inocente na barriga, que ainda nem veio a existência.
Ele está na realidade ainda, ele está ali dentro da barriga, ele está no sonho de Deus para a vida dele ali, ele está na realidade. Deus vive na realidade, o mundo espiritual. Nós vivemos na existência. Por isso que nós temos começo, meio e fim. Deus é eterno, ele vive na realidade de rei. Amém? Quando nós somos homens e mulheres espirituais, nós entramos na realidade, naquilo que é real. O mundo espiritual é mais real do que o nosso, porque o nosso é a existência. O nosso veio a existir partindo da realidade. E a existência traz aquilo que é aparente. O reino da aparência. Então as pessoas gostam muito de aparecer, lutando por causas, por coisas, e perdendo os princípios e os valores nessas lutas e nessas guerras. Mas o sal, quando Jesus falou assim, bom é o sal. Mas se ele se degenerar, se ele perder o sentido, se ele perder o valor químico dele, a informação química dele, né? Ele não vai servir para nada. E ele diz no versículo 35, nem presta para a terra, nem para o monturo, nem para o lixo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele falou um exemplo muito bom, né? Derretia-se a neve e as pessoas não caíam na porta das casas. No templo de Israel, Israel neva uma época do ano e entrava dentro do templo, para que os sacerdotes, os primeiros alunos, prosélitos, que eram os que estudavam para se tornarem sacerdotes, não caíssem. Se colocava o sal, ele causava uma influência química ali, que fazia com que ficasse carrasquento o chão, ninguém caía. Sabe o que é que Jesus está querendo dizer? Que quando você se torna insípido, você só serve como um exemplo a não ser seguido. Algo que faz com que os outros não caiam. Olha que responsabilidade. O cara se torna insípido. Então, Jesus fazendo uma analogia, né? Se aquilo serve para que outro não caia, então a sua vida, o seu mau caratismo, a sua vida fantasiosa, hipócrita diante de Deus, só serve para que o outro irmão olhe para você e fale, não quero ser como ele. Olha o resultado do que está. Aí vem as consequências, né, do pecado. O salário do pecado é a morte. Começa a haver morte em várias áreas da nossa vida. Você viu que Adão não morreu logo de primeira? Mas ele teve a separação de Deus. E depois veio a consequência dele ser expulso do local onde ele morava. Depois vem a consequência dos filhos matarem um ao outro. Aí vai surgindo, né? A disputa do homem contra a mulher, as divergências. Sabe, a mulher começa a ter dores de parto, porque ela não ia ter esse problema. Está vendo que as coisas vão surgindo? Isso é morte. Morte não tem a ver com fim de vida, tem a ver com separação da coisa do que é real. Você começa a viver um mundo na existência de fantasia. Então o sal, aí os valores familiares são deturpados. É literalmente o poste mijando no cachorro, e não o cachorro no poste. Os princípios espirituais sendo quebrados, alianças não são mais respeitadas, ninguém consegue mais ser fiel a ninguém. Ninguém tem mais aquele... Quando eu era garoto, o cara dava uma palavra para alguém, e o cara dizia, mas você pegou o número dele? Não, ele me deu a palavra. O cara vinha meses depois e cumpria aquilo que ele falou. O meu pai falava disso também, né? Na época dele, isso era normal. Meu pai comprou um terreno e trocou por um Rolex. E o terreno ficou lá. Até poucos anos atrás, ninguém pegou esse terreno. E meu pai não tinha um documento para provar que era dele. Mas o cara deu a ele, ninguém mexeu no terreno. Isso é dar a palavra, isso é fidelidade. Isso é manter, conservar. E o conservadorismo está saindo de cena, está saindo de moda. As pessoas, não, mas não é bem assim não. Eu acho que a palavra de Deus também não quis dizer assim. E eu vou falar de coisas que Jesus falou aqui no contexto, para você entender isso que eu estou querendo dizer para você. Então, as alianças não são mais respeitadas. O amor esfriou de muitos. E a iniquidade aumentou e se multiplicou. Veja como os valores estão todos invertidos, né? O que era para ter? Equidade, justiça. Não, está acontecendo iniquidade. Ao contrário de equidade, injustiças. Injustiças sociais, injustiças em várias situações. Pessoas inocentes estão sendo julgadas como se fossem culpadas. E pessoas culpadas estão sendo liberadas como se fossem inocentes. Os valores estão invertidos ou não estão, gente?
Amém, irmão? Estou falando mentira aqui? Eu estou falando a verdade, estou diante do altar de Deus, amém? Estou falando alguma bobagem, queridos? Né? Em algum lugar, em alguma esquina de onde você mora, isso está acontecendo, tá ou não está? Várias coisas injustas estão acontecendo. Porque a Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é só o reino, é a justiça do reino. E aí eu vou falar sobre essa justiça que tem a ver com sal. Porque o sal, ele tem várias funções, né? E aí nós vemos casamentos destruídos, filhos desobedientes aos pais, um ateísmo crescente, prostituição, pornografia, relacionamentos levianos no namoro, sem compromisso, sem propósito, sem chamado, né? Namora com um aqui, amanhã acaba com outro e tal, etc. Injustiças aos milhares, amizades volúveis, aquilo que hoje está, amanhã não está, né? Que passa, integridade, nem existe, zero quase, né? Falta de amor e os valores morais sendo colocados em xeque. Nós estamos vivendo uma geração perigosa, mas ao mesmo tempo nós temos uma esperança: Cristo está voltando. Mas Cristo não vai voltar por causa desses sinais que estão acontecendo. Ele falou que ele voltaria quando o evangelho fosse pregado no mundo inteiro. Esse é o sinal. Ele disse assim: não se preocupe com esses terremotos, sinais no céu, não sei o quê, fome, pestes, né, pandemias, etc. Não, cataclisma, que é terremotos em vários lugares, inclusive debaixo da terra, em lugares que nem era para acontecer. Ao mesmo tempo estão acontecendo em vários lugares, várias coisas, perseguição, né, morte, fome. Mas ele falou: não fiquem preocupados com isso, ainda não é o fim. Mas quando, olha, este evangelho do reino, Jesus dá qualidade ao evangelho dele. Ele não fala qualquer evangelho, o evangelho do reino, da realidade, for pregado, ou seja, for trazido à terra, o reino de Deus na terra, realidade sob a existência, tiver o governo sobre isso, pregado no mundo inteiro como testemunho a todas as nações, então virá o fim. A volta de Jesus é precedida por uma noiva que se expressa como sal. E sal, ele não aparece, ele se dilui na sopa, na comida, em alguns bolos até doce. Usa bolo doce, tem bolo doce que pega o sal lá na massa. Ele se torna homogêneo. Você vai estar no meio das pessoas na sua faculdade, mas você vai dar sentido àquele lugar. Aquele lugar está vivendo a existência, você vai trazer a realidade para aquele lugar. E quando você traz a realidade, os pecados aparecem, porque quando a luz vem, as trevas, tudo que está em trevas é manifestado. Então a sua presença no seu lugar de trabalho, na sua família, nos seus pais ou seus entes queridos que não conhecem Jesus, começa a fazer a diferença. Porque o sal, ele se dilui. Quem é que tem que aparecer? O bom perfume de Cristo. Aí vem um cheirinho, aí você corre, né? E diz assim: mãe, que... Eita, é? Está fazendo sentido, irmãos? Vocês estão comigo aí ou vocês estão dormindo? Amém, querido? Você está começando a perceber que ele cresça e que eu diminua. Por que é que Jesus honrou João Batista? Porque João Batista falou isso. Que eu diminua, que eu me dilua como sal. Sal tinha 5 propósitos. O primeiro, salário. Vem de sal, diário. Era o honorário, era pago com sal. Olha que coisa legal, né? Significa que Cristo pagou a nossa conta. O salário do pecado era o quê? A morte. O que é que esse mundo aí deturpado está trazendo para nós como pagamento? Morte. Separação de Deus eterna. Adão, quando Deus falou que ele morreria, Deus não estava falando de morte ali. Nem a morte que ele viveu, quase 700 anos ele viveu, não foi 900, sei lá. Ele viveu um bocado de tempo, viu? Porque ele comia da árvore da vida, a essência ainda ficou, então Deus foi diminuindo depois a idade dos homens, depois do dilúvio. Mas os homens viviam aquele tempo mesmo por causa da árvore da vida. O efeito dela, aquilo que é eterno, aquilo que é a realidade. Que nós vamos se alimentar um dia, lá na grande praça, lá no jardim, onde passa o rio azul, no meio da cidade, da Jerusalém celestial.
E a Bíblia diz que aquela árvore vai estar lá e a gente vai comer. E ela servirá como 12 frutos para cada mês do ano. Quando o céu descer na terra de novo. Como era o Éden. Amém? Então, Adão, não era dessa morte que ele estava falando. E Adão, ele era perfeito, ele sabia o que Deus falou para ele. Certamente, eu me separarei de você. É isso. Inferno significa ausência total da presença de Deus. É um lugar que Deus criou, tipo um buraco negro, que a presença dele não vai lá. Por isso que a Bíblia compara com ranger de dentes, com o queimor do enxofre no monturo, no lixo, que incinerava o lixo. Na porta do monturo, lá nas 12 portas de Jerusalém, a porta do lixo, onde se colocava, e aí faz a comparação do geoma que queimava. Deus está dizendo assim, é como se você deixasse de existir para mim. Então o diabo, os seus anjos, todos, até hoje vão à presença de Deus prestar conta, porque eles precisam da presença de Deus. Deus criou tudo e tudo precisa dele. Mas o inferno é um local da ausência total de Deus. Então as pessoas vão sofrer um vazio. Sabe aquele vazio que quando você não tinha Jesus você sentia? Que agora está preenchido? O inferno é 1000 vezes isso. Então as pessoas vão tentar matar umas às outras e como eles vão ser uma condenação eterna, não morrem, não acaba essa dor, esse vazio. Não tem Deus para eles. Até o ateu precisa da presença de Deus e Isaías fala que toda a terra está cheia da glória, do conhecimento da glória de Deus. Por isso que o homem ainda está bem aí. E a terra só está aí por causa de nós que somos o sal. Só tem sabor ainda esse planeta para Deus, porque nós estamos diante todos os dias de um Deus irado. Lamentações 3, 22, 23 diz que Deus todo dia, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E é a causa pela qual nós não somos destruídos. Mas nós não estamos na graça, aí Jesus já consumou tudo, sim. Mas é porque Jesus em nós é a esperança do reconhecimento. A palavra glória, doxa, significa reconhecimento. Adão, quando estava ainda não tinha pecado, ele tinha a glória de Deus nele. Ele não era literalmente nu. A palavra no hebraico é oim, quer dizer luz, glória. Ó. E destituídos, ou seja, despidos, vocês ficaram da glória de Deus. Porque pecaram, todos pecaram. Então ele perdeu a roupa que refletia a glória de Deus. Eles eram brilhosos, eles brilhavam como luz. Por isso que a Bíblia diz, a vida do crente é como a luz da aurora. Vai brilhando, porque Adão era assim, ele brilhava. Quando Deus vinha aí, imaginar o reflexo da luz de Deus. Sabe o arco-íris, naquele reflexozinho quando o sol bate, né, no espelho, e uma pocinha de óleo e reflete uma corzinha como arco-íris? Era a mesma coisa de Adão. Eles não eram nu literalmente, entendeu? Amém, irmãos? Eles eram vestidos com essa roupa. Aí Deus cria uma nova roupa porque eles pecaram, mata um cordeiro e veste eles. E o sangue do cordeiro perdoou eles. O sangue do cordeiro Jesus Cristo te purificou de todo pecado. O salário já foi pago, querido. Amém? O segundo ato do sal era alianças. As pessoas pegavam, derramavam sal ou traziam uma pedra de sal e colocavam a mão um sobre o outro e faziam juramentos. Está fazendo sentido para você? Se você é sal, o que é que você é? Um reconciliador. Você leva a reconciliação. Você não é um cristão? Você não é um Cristo miniatura? Se Cristo veio e reconciliou Deus conosco, se você é um cristão e você reflete a glória de Cristo em você, a esperança da glória, o que é que você leva para as pessoas? Reconciliação. O evangelho que você prega não é seu, é de Cristo. Você leva ele para as pessoas. Você reflete eles, pode até não falar, mas a sua vida como um sal dá sabor ao ambiente onde você entra. Traz alianças. O sal servia para isso. Em terceiro lugar, o sal servia para... Deixa eu dar uma pescada aqui, calma aí. O sal servia... Estou meio perdido aqui. Isso é nervosismo. Para temperar os alimentos, né? Como é hoje, né? Ele não dá o sabor? Eu já até falei, né, sobre isso. Pronto. Você precisa ser o tempero desse mundo. E sabe o que é que o tempero faz? Alguém sabe a função do tempero? Ele equilibra as substâncias ali envolvidas. Ele começa a fazer que cada um daqueles... Se for numa sopa, cada verdura, cada coisa começa a ter um sabor para você. Se você comesse talvez o chuchu, né, ele não tem gosto nenhum.
Mas com o sal, ele passa a ter gosto. O caldo da sopa passa a ter gosto. Mas se não tivesse o sal, ia ficar insossa, né? Ó, tá fazendo sentido para você? Você vai ser o tempero, o equilíbrio. Por isso que a palavra domínio próprio significa temperança. A esperança de equilíbrio, de tempero, de colocar tempero em alguma coisa. Tá? A pessoa é aquela pessoa esbravejadora. Quando ela tem domínio próprio, o que é que ela faz? Ela tempera, ela equilibra. Ela não é uma pessoa mais de brigada, que ela é temperada. Ela tem a medida certa. Quando alguém joga sal demais, a gente não estranha? Fica com vontade de beber água, fica até com vontade de vomitar. Não é forte? Mas vocês já viram também que o sal tem uma função que quando... É o quê? É pressão baixa ou alta que tem que botar o sal debaixo da língua? Pressão alta, né? Ó, é baixa, né? Isso. Quando a pressão está baixa, ou seja, quando a gente está numa situação, quando as pessoas estão para baixo, você chega e coloca o tempero na língua dela. Vocês já conseguiram entender? Eu estou fazendo algumas analogias, algumas comparações. Sabe assim? Está todo mundo down na tua sala lá, na tua turma. Aí você chega, nossa, caramba, quando fulano chega. Esses dias eu estava cansado com essa situação. Cheguei na casa de um colega lá, de uma empresa que eu compro uns negócios a ele. E ele falou assim, cara, seu semblante está tão para baixo, você nunca chegou assim aqui. Ó... Minha esposa é uma pessoa bem alegre, bem dinâmica. As pessoas julgam ela por causa disso. Ai, como é que crente é tão assim? Ela é alegre. Onde ela está, lá no ambiente de trabalho. Já outras pessoas começaram a notar isso e dizer que coisa boa que você é. Porque crente não tem que ser carrancudo não, meu irmão. A gente não foi colocado para ficar pendurado na frente do barco, não. A gente faz parte do barco. E a gente está alegre porque a gente está indo em direção à Canaã celestial. Não é na frente assustando os monstros, não. É ao contrário. A gente vai lá para o mundo para transformar os monstros no monstro que a gente já foi um dia e hoje é uma bênção. Isso é o sal que põe tempero na comida. Muda tudo. Mas tem que ser com equilíbrio, né? E o equilíbrio é o conhecimento e a revelação. O conhecimento de quem Jesus é e a revelação de quem Ele é. Pedro faltou isso para ele no momento. Ele teve a revelação, o Espírito Santo revelou. Tu és o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, tu és bem-aventurado, Simão, tal. Daqui a pouco, alguns minutos, Jesus está dizendo, é necessário que eu padeça na cruz e tal, seja entregue na mão. Tem pena de ti mesmo, Jesus, que é isso? Eu não vou deixar isso acontecer. Jesus fala assim, para trás de mim, adversário. A palavra Satanás no grego é um título, não é a pessoa de Satanás. Qualquer pessoa pode ser Satanás. Seja adversário, a palavra é adversário. Então ele está falando assim, pare de ser meu adversário, passe para trás, não me interrompa, eu tenho que cumprir, eu vim para morrer. Esse é o meu propósito. Nós temos que morrer. Se você está em Cristo e você tem propósito com Ele, você tem que morrer. Para quem? Para você mesmo. Isso é tempero, isso é equilíbrio. É você se anular, é você se diluir para revelar quem é mais importante. Para revelar o verdadeiro sabor, essência, caráter. Sabe, tem um monte de crentes aí, como ele estava falando aí, né? Eu não gosto muito de bater na noiva, porque a noiva, por mais que ela esteja suja, o dono dela sabe como limpar a roupa dela. Mas a gente sabe que, infelizmente, as manchas que vão no vestido da noiva, todo mundo ia notar no casamento, não ia. Porque é branco, né? O vestido assim. Então, se vem sujo, alguém ia ficar, vixe, meu Deus, olha, tá sujo. Melou de lama ali, acho que foi bem na entrada, estava chovendo. E aí as pessoas vão começar a notar. Ah, tem um rasgãozinho. Eita, coitada da noiva, ela nem percebeu. Né? Tem alguns que não vai olhar como coitada, vai dizer, olha para aí. Tem outro que vai dizer, acha é toma, ela é tão metida. Né? Porque as pessoas pensam assim da igreja. Ou não pensam? Vocês se sentem os donos da salvação, só vocês são santos. Ai, vocês não valorizam o que a gente gosta de se prostrar diante disso, vocês não gostam. Não, querido, nós amamos vocês e amamos aquelas personagens ali tudinho. Mas os que foram lá, não aquele que está ali. Porque aquilo ali é aquilo que é aparente. Eles já estão na realidade. Nós sabemos que eles estão no melhor, na realidade. Como é que a gente vai querer ficar se relacionando com eles na existência, se eles já morreram e já estão na realidade? Se eles estão melhor do que nós. E se eles também não podem vir para cá porque eles estão tão bem que Deus não permite para que não haja tristeza, não haja choro, nem lembrança de nada do que aconteceu aqui. Eles estão bem, amém, mas eles não podem interceder por você. Só há um, Jesus Cristo, que pode interceder entre Deus e os homens.
E é Ele que dá sabor à nossa vida. E a gente tendo sabor, não temos que ser egoísta, temos que dividir a sopa com todo mundo. Amém? Isso a quarta coisa é conservar os alimentos. Estou já terminando, viu, queridos? Conservar os alimentos. Naquela época se conservava as verduras, os legumes e as carnes. Não existia geladeira. Você tem geladeira, querido. Naquela época não tinha. Como é que conservava alimentos? Jogava sal entre os alimentos, em alguns com portas fechadas, os chamados celeiros que fechavam, né? Que a gente tem outro nome, né? Sótão, não sei o quê, sei lá, né? Armário, cada um chama do nome que quiser. Geladeira, né? Freezer. Naquela época era o sal. Ele conservava a verdura, os legumes e a carne. Ele conservava, ele preservava. A igreja cristã precisa preservar a sã doutrina. Paulo diz, chegará um tempo, Timóteo, falando para o pastor Timóteo, o bispo de Éfeso, né? Olha, fica atento, porque o Espírito está me revelando que com pressa vai aparecer em espíritos enganadores dentro da igreja, doutrinas de demônio, proibindo o casamento, proibindo os manjares que Deus reservou. E também ele fala assim, os homens dos últimos tempos serão difíceis, serão insolentes, infiéis, pessoas arrogantes, desobedientes aos pais, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Ele vai dizendo 9 características. E aí ele fala assim, e eles terão comichão nos ouvidos. Sabe? Comichões nos ouvidos. E resistirão. Resistência. Uma palavra que está muito comum hoje. Nós somos a resistência. A sã doutrina. Aqui, o sal é conservador. Ele conserva a sã doutrina. Ele conservava o tomate. Não ia apodrecer. Não ia mudar o estado do tomate por causa do sal. Entendeu? Podia vir calor ou frio, o sal mantinha. Pode vir momentos de calor para você, como pode vir momentos de frio. O sal, a presença gloriosa do Espírito Santo dentro de você, vai preservar você. Você não vai se contaminar com esse mundo. Nem com os valores invertidos deste mundo. Mas você vai conservar os valores e os princípios do reino de Deus. Da realidade de Deus. Do caráter de Cristo. Tudo aponta para Cristo. Você só é isso por causa dele. Em quinto e último lugar, o que o sal serve? Para limpar os germes do lixão. É um inseticida, um bactericida. Se jogava num monturo. Sabe por quê? Porque não era um lixo que ia ser desperdiçado. Era um lixo orgânico. Está entendendo? Era um lixo que Israel também aproveitava, os judeus aproveitavam, e que virava adubo. Está fazendo sentido para você? Que agora aquilo que não prestava, eu e você não prestava. Mas o sal... Jesus diz, quando Jesus entrou na nossa vida, ele nos deu uma identidade, se vocês são o sal. Ou seja, o lixo e o monturo da nossa vida, aquilo que era maldição se tornou em bênção. Porque se vir um adubo, vai servir para dar vida a outro ser, uma planta, né, uma árvore. E se eu olhar para Jesus como a árvore da vida, e eu for o adubo dele nesse mundo, eu vou fazer essa árvore crescer em vários corações. Então, quando Paulo diz assim, em Coríntios, nós apóstolos fomos considerados a escória desse mundo e o lixo desse mundo, para que vocês fossem a glória de Deus, para que vocês fossem, sabe, estivessem por cima, ou seja, a igreja, os apóstolos eram o fundamento, fundamento é o alicerce, fica embaixo. Então, ele está dizendo assim, nós somos a escória. Hoje essa palavra foi mudada, porque os valores estão sendo invertidos. Mas a palavra escória não tem esse sentido ruim. Quando alguém fala, vixe, fulano é escória. Escória é escora, algo que apoiava algo. Coluna, sustenta, levanta alguém. Se você se torna a escória para outras pessoas, você se torna apoio para outras pessoas.
Quando a Bíblia diz carregai as cargas um dos outros, ela não está dizendo assim, você junto com o cara dividir o pecado com ele, fica todo mundo pecando, não. Ele está dizendo, pegue a carga que ele não está conseguindo carregar, seja escora para ele. Apoio. Suportai-vos uns aos outros em amor. Essa palavra suporte no grego é isso. Não é você, eu tenho que aturar por causa de Jesus, do fulano. Não. É você pegar a deformidade dele e ajudar ele a melhorar. É você influenciar ele com o seu caráter naquilo que Deus já te deu e que ele ainda não recebeu. É você suportar, ser o suporte dele. Mas eu tenho que suportar. Levante ele mesmo. Por isso que Paulo diz, considerai uns aos outros superiores a si mesmo. Ou seja, quando você se considera inferior ao seu irmão e o seu irmão se considera inferior a você, iguala, nivela. Você conseguiu entender? Se todo mundo é inferior, todo mundo está nivelado. Ninguém ficou por baixo, está todo mundo por cima, porque eu sou escória. O sal fazia isso. O sal transforma o ambiente. Mas você não conhece o meu trabalho, meu irmão. É uma, petaria. A menina fica com o menino, mulher com uma... É uma confusão, o funcionário fica com a outra, traz a esposa. Menino, pense no... Aí você começa a amaldiçoar o lugar onde você está. Você não está sendo sal, irmão. Você tem que ver o propósito que Deus te colocou lá. Mas olha, pensa, eu sofro tanto lá. Vixe como eu sou perseguido. Glória a Deus, bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa do meu nome. Isso é ser sal. É você dizer, Senhor, qual o propósito de eu estar aqui? É para salgar. Agora, se você se degenerar... degenerar não é só você cometer os mesmos pecados das pessoas lá fora, não, querido. É você desistir de ser o que você é. É você virar um crente 007. Ninguém sabe que você é de Jesus. Mas eu não posso pregar no meu trabalho, não. Lá é lugar de trabalhar. Sim, querido, mas tem intervalo. Tem a caminhada até o ponto do ônibus. Tem o Uber que vai junto. Aproveita, pega a deixa dos caras. Alguém vai chegar pedindo socorro a você por alguma situação. Aí você, eu tenho uma reunião de oração lá, vou orar. Bora comigo também, isso também faz parte. Carregar as cargas uns dos outros. É você pegar o pecado do cara, colocar sobre as suas costas. Você pode suportar, ele não. Por isso que Paulo fala em Romanos 15. Nós que somos fortes, devemos ser o suporte. Vamos suportar, né? Devemos suportar a fraqueza dos fracos. E não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de vós agrada ao seu próximo no que é bom para o quê? Edificação, construção. Fazer a outra pessoa crescer no que é bom para a edificação dele. Se você não está edificando pessoas, se você não está evangelizando, se você não está sendo o sal no seu trabalho, pede perdão hoje a Deus quando a gente orar no final. Se converte de novo a Jesus Cristo. Se converta em sal. Conversão é mudar, é metanoia, é mudança de mente, é arrependimento. A palavra arrependimento, no hebraico, quando diz assim que Deus se arrependeu de ter feito o homem, ela não tem esse sentido que a gente pensa, vixe, Deus notou que ele errou. Não. A palavra arrependimento é a junção de 3 palavras. Sempre eu esqueço a montagem, mas são 3 palavrinhas em hebraico, que quer dizer assim, vergonha alheia. Deus sentiu a vergonha alheia da gente ali. E o que é que Cristo passou na cruz? A minha e a tua vergonha. A palavra arrependimento, ela tem um sentido de Deus viu o que você fez, ele sentiu vergonha do que você fez, como se fosse você, e ele já tem a solução, é o final. O mento aí de arrependimento é o final, é a solução. Ele já tinha uma carta na manga chamada Jesus Cristo. Eu vou salvar o homem se ele cair. Se ele comer. Tem um cordeiro morto lá na eternidade, desde antes da fundação do mundo. Então, quando você pensa isso, você entende o seu propósito. Você diz assim, eu vou levar arrependimento. A palavra misericórdia significa útero, em hebraico. O sentido dela é útero. A graça é o coração. A glória é o fígado. É o corpo de Adão para o judeu. Porque a glória, o doxa, ou o kavod, ele é o que filtra as toxinas. Então, quando a glória de Deus vinha, o que é que acontecia? Se o sacerdote tivesse mal, ele morria lá, era ou não era? Mas na graça, filtra, põe para fora todo o pecado, toda a mazela, aquelas mazelinhas que a gente ainda carrega.
A glória de Deus, reconhecimento no grego. Reconhecimento, Deus começa a reconhecer Cristo em você. Ele não vê mais eu e você, ele vê Cristo. Aí ele não posso matar porque é justo. Nós fomos justificados nele. A glória. Quando a glória de Deus está em você, não é para você se exibir, sou cheio da glória de Deus. Não é para você ficar mal e dizer assim, a glória tirando as toxinas e limpando. E você se sentindo o mais miserável de todos os pecadores entre os homens. É você dizendo, liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, se a glória de Deus estiver aqui, vai saindo todas as toxinas, todos os pecadinhos e pecadões das nossas vidas. Nós vamos ficando limpos. E quando Deus olha para nós, ele vê reconhecimento. Ele diz, é a minha imagem, minha semelhança, como era lá no princípio. Imagem é caráter, Selém, caráter. É a aparição. Ele parecia tanto com Deus que os animais, quando via, pensei que era Deus, é Adão, que era parecido. Era o caráter de Deus refletido em Adão. Sabe? A graça é o coração. O coração é o primeiro órgão que nasce na gente, no corpo humano. E é o último que morre. Ele bate. O cérebro morre, o coração ainda fica batendo, pode ser doado a outra pessoa. Porque amor, em hebraico, é avav, significa o primeiro se doando ao segundo. Deus é amor, então Deus não tinha como não nos salvar. Não tinha como não salvar Adão se ele é o amor. Ele não tem, ele é o amor. E amor e santidade é a mesma coisa. São sinônimos. Deus não é mais amor do que ele é santo, nem ele é menos santo do que ele é amor. Justamente ele é santo porque ele ama, e ele ama porque ele é santo. Quando você ama, você faz as coisas na casa do Senhor com santidade. Quando você faz com santidade, você está amando a Deus. São princípios imutáveis. São valores imutáveis. Lembra que eu falei que o fruto do Espírito é o amor? Porque ele é a própria essência de Deus, colocada em nós. Pecadores, cheios de defeitos, cheios de deformidades. Mas somos sal. Porque Deus está dizendo, se dilua. Ou seja, se você se diluir, ninguém vai perceber as suas falhas. Porque você está se diluindo para exibir Cristo. Então as pessoas vão perceber Cristo em você. E elas vão dizer, de onde vem essa bondade, hein? De onde vem? De onde vem essa alegria? Né? De onde vem essa motivação que trouxe o pastor Isaías depois de uma vigília e depois de uma semana bem cansativa e turbulenta? De onde vem isso? Cristo em nós, a esperança da glória. Então o sal é isso, cara. O sal é limpar também o ambiente onde há... sabe? Eu era um monturo. Eu era um bagaço. Mas desse bagaço se criou uma substância, né? Orgânica. Orgânico vem de algo que está gerando vida de novo. Deus olhou para nós com todos os nossos pecados. E por causa de Cristo na cruz, ele viu metanoia, transformação. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o versículo anterior diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício santo, sacrifício vivo, que é o livre-arbítrio, é voluntário, vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o vosso Pai. A metanoia significa loucura. Quando o grego ouvia essa palavra, e aqui Lucas escreveu para gregos. E por que Lucas está tentando o tempo inteiro mostrar Jesus como um homem perfeito? Porque os gregos haviam antropofagia, nome bem complicado, né? Ou eles eram antrópofos. Quer dizer isso? Que nome esquisito, que enrola a língua. Quer dizer que eles eram deuses e homens. Thor é o deus do trovão, era homem e Deus. Netuno era homem e Deus das águas, né? Aquiles era homem, Deus da velocidade, o cara que corria, né? Olímpia, a deusa lá também, humana, divindade. Eles eram descendentes dos javanitas, um dos netos de Noé. Os gregos são descendentes dos javanitas. Então a referência de um Deus homem já existia na essência.
dos descendentes de Noé. Então os gregos só, o que eles fizeram? Eles inverteram valores, começaram a adorar seres humanos, pecadores e falhos, e dizer, não, mas se o Deus fulano tal se alguém, quando Paulo fez os milagres lá no meio deles lá, os caras começaram, eles são deuses. Você está entendendo? Mas a mudança de mente, a metanoia para eles era um pensamento diferente daquilo que já estava pré-estabelecido. Eles se sentiam sábios. Os gregos, e eles realmente eram, os epicureus e etc. Eles criaram, desenvolveram a medicina, eles desenvolveram um monte de coisa. Filosofia, tudo vem, quase todas as palavras das matérias que a gente estuda, matemática, biologia, tudo vem do grego. Influenciou o mundo se transformou por causa da língua grega, da cultura grega, da realidade grega. E isso se chama helenismo, e o helenismo traz idolatria para o ser humano, porque a ciência começou a apontar que o homem era Deus e que Deus não existia. O conhecimento traz o quê? Morte sem a revelação. Mas o conhecimento é bom, mas com a revelação. Sem a revelação, então Lucas começa a mostrar para Teófilo, Jesus é esse homem perfeito que vocês tanto desejam. Nenhum desses deuses que vocês adoram aí. Porque Jesus praticava boas coisas. Antes de Jesus falar essa conversa aqui, ele chama as pessoas para serem discípulos. E ele estabelece parâmetros e padrão para você ser discípulo dele. Ele começa dizendo no versículo 25 assim, de Lucas 14. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele estabeleceu padrão. Ele estabeleceu princípios e valores. Sabe que essa palavra aborrecer aqui, o verbo no grego, não é que você vai aborrecer o seu pai. É que eles que vão ficar aborrecidos com a sua transformação. Porque a cultura deles não aceita aquilo que Cristo trouxe como cultura do reino para você. Porque talvez o pai e a mãe não conhecem ainda Jesus. Aí não entende o propósito e o que Deus está fazendo com você e o que você viveu, a revelação que você viveu e o conhecimento que você está desenvolvendo dele. Aí ele fica, vocês são pessoas de igreja, aí começa, né? Às vezes o pai bebe, às vezes é uma mãe que está na prostituição, nas drogas e as referências erradas. É isso que ele está querendo dizer, se você não aborrecer. É você não andar nas referências erradas, geracionais, paternas, familiar, da esposa, dos filhos. É você não se envolver com aquilo que não tem Cristo como referência. Não é você abandonar seu pai, agora eu vou deixar meu pai, vou morar na rua, vou pregar o evangelho, vou para a igreja, vou morar lá. Não, não é isso não. Aborrecer é você ir contra a maré. É um barco que está indo contra. Por isso que os gregos consideravam a metanoia loucura. Porque é uma mente diferente daquilo que já estava pré-estabelecido. Uma cultura já estava estabelecida. Você ia contra aquela cultura. Eles diziam, é louquia. Metanoia é louquia. É estado de loucura. Aí a Bíblia diz assim, a sabedoria de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Isso é ser sal. É você... tudo que eu estou falando aqui tem um nome, renúncia. Vocês estão entendendo que o sal se renuncia? O sal se renuncia. Ele não tem escolha, ele não diz, ei, não me jogue não. Ele é jogado. Se ele pudesse pensar, ele dizia, rapaz, eu vou perder, sabe, eu vou passar pelo fogo, eu vou passar pela água, mas o fogo não me queimará, e a água não me afogará, porque eu vou dar sentido àquilo. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Porque você foi feito para isso, para entrar no fogo, para ser provado pelo fogo, para ser habilitado pela unção. É isso. Faz todo sentido. E para os gregos não fazia sentido. A Bíblia diz que a cruz de Cristo era loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Era pedra de tropeço para os judeus, porque ia de encontro à cultura deles também, à realidade da lei. Mas na verdade a graça, Cristo vinha para revelar a lei e dar sentido à lei. Porque a lei estava sem sentido. Isso é o sal, dá sentido. Sabe, as pessoas vão ver o evangelho através de você e você é uma Bíblia ambulante. Tem pessoas que chegam para mim e falam, cara, quando você fala da Bíblia, eu não sei, é diferente. Eu já vi tanta gente falando, mas o povo vem com uma arrogância, com uma prepotência, se sentindo e tal.
Esse é o problema, esse sal aí está demais. Aí faz o que? As pessoas vomitarem a comida, o evangelho. Elas vomitam o evangelho. Elas têm nojo do evangelho porque está salgado demais. Mas quando você se dilui na quantidade certa, faz todo sentido. E as pessoas começam a olhar para você e dizer: eu quero ser como você, eu quero viver esse evangelho. Tem algo nele ali que, sabe, eu não estou vendo nada demais. Eu não vi Deus enricar ele, não vi Deus dar... Não, mas ele tem uma alegria. Aí ele ganha o mesmo salário que eu, mas ele tem uma alegria. E eu fico triste no final do mês, eu fico mal, porque eu só gasto com coisas que não fazem sentido. Ele tem um equilíbrio, ele tem coisas, sabe? Às vezes ele fica devendo também, me pede até emprestado, mas ele está sempre bem. Como assim? Que paz é essa? Essa paz é um dos comos do fruto do Espírito. Essa alegria é um dos comos. Essa perseverança, sabe? Faz sentido. Aí você começa a dar sentido ao ambiente onde você está. Isso é ser sal. Sal da terra. Não queira ser insípido, querido. Sabe, tem um ditado que diz assim: o sábio aprende com os erros dos outros. O tolo aprende com seus próprios erros. O sal insípido aprende com o próprio erro. Ele cai, sabe? Mas eu quero dizer assim para você. Se o sal se tornar degenerado, Jesus disse, né? Ele não serve para mais nada. Se ele se perder, ele perder a essência dele, ele já não serve para mais nada. Mas ainda assim, se esse sal desejar voltar a ser sal, o ladrão da cruz, ele pregou o evangelho ali. Você sabia que ele pregou o evangelho lá? Sabe por quê? Sabe o que é o evangelho? Renúncia. Ele chegou para o outro e falou assim: nós merecemos estar aqui. Isso é o evangelho. É reconhecer que você é um pecador, que você merece a ira de Deus, merece o inferno, mas que você está pedindo a graça de Deus, você está desejando ela, você não está resistindo à graça. E ele vira para Jesus e fala: Senhor, nós merecemos. Ele não, ele reconhece que Jesus não era para estar ali. Ele reconhece que Jesus está no lugar dele ali. Ele não merece. Ele pregou o evangelho. No momento último, no último fôlego de vida dele ali, ele pregou o evangelho. Está lá na Bíblia, ficou marcado a história dele para todos nós. Isso é pregar o evangelho. Deixou um legado. O cara da cruz, o malfeitor, fez tudo errado, mas quando chegou lá, no momento em que ele estava perto da morte, ele disse: ele não merece estar aqui, nós merecemos. Senhor, lembra-te de mim. Clamou pela graça, pela misericórdia. Misericórdia significa útero. O que é que o útero faz? Gera um novo ser, nova criatura. Então misericórdia significa isso. Sabe? Você está ali dentro do útero, tem água, tem sangue também, que você está sendo alimentado pelo sangue da sua mãe, né? Passado para você, tem vida, né? Está produzindo vida. E o útero gera o quê? Então, os úteros do Senhor são o motivo pelo qual eu não sou destruído. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Ele está dizendo: necessário é misericórdia. E por isso que ele fala também lá em Mateus 5, ele diz: bem-aventurados os, né, úteros, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado aquele que sabe de onde veio, de onde nasceu, que é uma nova criatura, e quer que os outros se tornem também nova criatura. Isso é ser misericordioso, isso é ser sal. Fica de pé em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração minha, depois o pessoal conclui. Vocês entenderam, queridos? Amém? Vocês estão bem? Vocês comeram? Vocês estão salgadinho? Assim, na medida certa? Eu passei conhecimento para vocês, eu passei revelação para vocês. Que fique no espírito de vocês. Que isso nunca morra. Que não morra nos sentimentos da alma. Eu gostei de uma música aqui que falava que não é só arrepio, não é só experiência. Sabe? É essência. Essência é a vida. A essência é o princípio da vida. Fecha os teus olhos. Começa a orar a Deus no seu coração. Fecha os teus olhos, querido. Ninguém de olhos abertos, para que você não se disperse. Comece a orar com Deus assim: Senhor, se eu não tenho sido esse sal sob medida,
Se eu tenho salgado demais, tenho feito as pessoas terem nojo da igreja, nojo de Cristo, nojo do Evangelho. Senhor, me põe na dose certa de sal. Me faz ser uma pitadinha essencial para as pessoas. E se eu não tenho nem sido sal, Senhor, se eu estou a ponto de me tornar insípido, me regenera, Deus. Me traz de volta a minha essência. Me regenera, me transforma, me cura, me limpa. Se eu, Senhor, estou me sentindo um monturo, talvez você entrou aqui hoje se sentindo um monturo. Saiba que o sal da terra é você. Jesus está em você. O Espírito Santo ainda está em você. Você não saiu da presença dele, por isso que você está aqui. E talvez até você veio de fora, nem conhece nada de igreja evangelho, não sabe nada do que eu estou falando aqui, mas sabe que algo está fazendo sentido dentro do teu coração e está incomodando você, porque na verdade está indo de encontro à tua existência e trazendo a realidade para você. E o Espírito de Deus te toca agora com a revelação de quem Jesus é, o Filho do Deus vivo. E só por ele ser o Filho do Deus vivo, significa que você pode ser salvo nele se você crer hoje, se arrepender dos seus pecados. Fazer como o sal se diluir para que ele seja quem você é. Para que você se torne quem Jesus quer que você seja. Um caráter moldado no caráter dele. Revela, Espírito Santo, passa pairando, Senhor, como tu pairava na face das águas, construindo coisas novas, dando vida, gerando. Em nome de Jesus eu sopro o vento do Espírito. Ou como profeta do Deus vivo, como sacerdote de Deus, eu libero a tua vida para viver o perdão do Senhor como sacerdote. E como profeta do Deus vivo, eu libero a tua vida para viver os propósitos de Deus, para viver o sal que Jesus te chamou para ser, para dar sentido, sabor, equilíbrio, gerar aliança, reconciliação com Deus, tanto em você como através de você para outros. E como esse rio de água viva que está em você, com esse sal, ele transborda e atinge as pessoas da sua casa. Você vai honrar os seus pais como nunca, porque você vai ser sal em casa. E você vai ser bem sucedido na sua vida e vai viver longos dias de vida na terra. Você que é pai, que está aqui hoje, não provoque a ira sobre seus filhos. Sabe o que é provocar a ira lá de Efésios? É você colocar o filho diante da ira de Deus. Você fazer o seu filho ter raiva do Evangelho por causa do seu mau testemunho. Da forma como você conduz, como você rege a sua casa, lidera a sua casa. Deus traz equilíbrio sobre esse pai, Deus, sobre essa mãe. Põe um sal, sabe? Faz o sal ser regenerado na vida dele, Pai, para que tempere, para que tenha domínio próprio e equilíbrio. Esse sal vai pagar o preço de carregar a cruz. Jesus disse: se você não carregar a cruz, não vier após mim, você não pode ser meu discípulo. Jesus não está colocando algo difícil, querido. Sabe por quê? Porque você não está carregando a cruz dele. A cruz dele, quando ele estava lá no Getsemane, ele assumiu os pecados de toda a humanidade, desde Adão e até quem vai nascer no futuro, que ainda não nasceu. Caiu sobre ele, ele teve uma depressão tão profunda, de culpa de todo mundo, que ele suou gotas de sangue. Uma doença proveniente de extremo estresse que ele estava. E ele falou: Pai, se possível for, não derrame esse cálice da ira sobre mim, mas não faça a minha vontade. Renúncia, que seja feita a tua. Eu vou beber esse cálice. Queridos, quando você toma o cálice da ceia, você está se colocando na mesma posição. Você está dizendo: eu vou tomar o cálice das pessoas que estão aí fora, eu vou orar por elas, eu vou buscar elas, eu vou trazer salvação sobre elas, porque eu sou um cristão pequeno, um cristão, uma miniatura de Cristo. É isso, faz todo sentido, é revelação e é conhecimento que você vai levar para as pessoas. Em nome de Jesus, Deus vai pairando sobre as águas aqui, Senhor. Águas do trono de Deus. Desce sobre cada vida, Pai. Desde o menorzinho aqui, de menor idade, de tenra idade, Deus, até o mais experiente, Deus.
Gera maturidade, Deus, neles, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu falaste que Tu quer que eles sejam sal, que eles sejam Teus discípulos, que eles neguem a si mesmos, carreguem a sua cruz. Carregue a sua cruz. Não é a cruz do outro, é a sua. É tão simples carregar a sua cruz. É só você chegar diante de Deus e dizer assim: eu não presto, mas graças a Deus pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, me salvou, me regenerou, me justificou, me santificou. Recebe o perdão do Senhor, recebe a cura do Senhor, curas de enfermidade em nome de Jesus. O sal servia também de salmoura. A salmoura era um sal que era jogado na água. Lucas entendia disso muito bem, porque Lucas era médico. E muitas feridas eram tratadas, principalmente os soldados que vinham da guerra. Se tem alguém aqui que já guerreou muito pelo Senhor, mas está ferido, a salmoura de Deus está curando você, fechando as arestas, as brechas que fizeram você se desanimar de continuar o propósito que Deus tinha para a sua vida. E você começou, por causa das feridas, sangrar outras pessoas e culpar outras pessoas. Na verdade era a sua ferida que estava aberta. E você começou a ver sangue nos outros, mas era de você. Você começa a machucar as outras pessoas porque você se sente o coitadinho, autocomiseração, pena de si mesmo. Isso é idolatria de si mesmo. Deus não quer egolatria, querido. Deus quer que você reconheça quem você é e quem Cristo é. Ele é o único digno de todo louvor e adoração. Tudo que você fez não foi nada diante do que Ele fez na cruz. Ele só pediu que você carregasse a sua. Ela não é tão pesada assim, porque você agora tem um véu rasgado, você é livre, tem livre acesso para pedir perdão a hora que você quiser, e você recebe o perdão automático. Deus lança no mar do esquecimento. Você é sal, querido. Vá salgar o mundo, vá dar tempero ao mundo. Em nome de Jesus eu libero isso sobre a sua vida. Oh, em nome de Jesus. Recebe a unção de Jesus Cristo, de renovo, de restauração, de cura, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplauda o Senhor por isso, em nome de Jesus. Aplauda bem forte, porque é para Ele. Eu vim aqui em nome dEle. Eu vim por Ele, para Ele. São todas as coisas. Amém, queridos?